Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, poder estar adorando a Deus, né, com essa casa, ao qual eu e você moraremos com o Senhor naquele grande dia. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Rafael, né, que me fez esse convite, pela liderança também dessa casa. Aleluia, porque se não fosse esse convite, eu não estaria aqui conhecendo esse ministério. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro que escreveu Josué. Né, Josué, capítulo 1. É um texto muito conhecido de nós da igreja, no verso 8. Josué 1, verso 8. Amém, igreja? Amém. Vamos estar lendo? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Amém, igreja? Amém. Nós estamos diante de um texto, né, um texto muito conhecido, como eu falei aqui, e o que me chama a atenção nesse texto é que a palavra de Deus vai dizer que nós, eu e você, temos que meditar na palavra de dia e de noite. Aleluia! E a gente vai aqui para a Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que Moisés, ele morre, né? E agora, quem vai liderar, quem tem que assumir aquela liderança é Josué. E a gente sabe que para ser um líder não era fácil, ainda mais quando um líder, o que se foi, né, tinha, aleluia, conhecimento com Deus, tinha relacionamento com Deus. Então a gente está diante de um líder que se foi, aleluia, que a Bíblia vai dizer para mim, para você, que quando ele encostou, meu irmão Rafael, o cajado, aleluia, o mar se abriu. E agora a Bíblia vai dizer em Josué, aleluia, que Moisés morreu. Você imagine para aquele homem, para aquele rapaz que caminhava com Moisés, aleluia, a Bíblia vai nos narrar, né, que quando ele sobe, aleluia, para o monte, ele estava com Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Moisés recebe os 10 mandamentos, aleluia. Então quer dizer que agora, aleluia, Josué, ele tem um livro em sua mão. A Bíblia vai nos dizer que Deus dá toda uma coordenada para Josué. Josué, é como se Josué, ele tivesse falado assim para Josué: Josué, você conhece tudo que está escrito nesse livro. Agora basta você, Josué, meditar na palavra de dia e de noite. E da mesma forma, para eu e você ter sucesso, aleluia, para que os nossos pés prosperem onde nós colocamos a planta dele, nós temos que ler a palavra de Deus. Eu lembro que às vezes as pessoas acham que basta só sentar numa cadeira. Mas não, eu e você, a gente tem que aprender a palavra de Deus. Eu sou neto de pastor, mas muitas das vezes a gente não quer seguir a palavra de Deus. A gente vai conhecer a palavra de Deus ou vai buscar a Deus quando alguma coisa de ruim acontece conosco. E às vezes a gente vai pedir a Deus, aleluia. E da mesma forma fui eu. Eu não conhecia a palavra de Deus. Mas às vezes a gente vai buscar a Deus por algum interesse.
E eu lembro que era necessário eu conhecer a palavra de Deus. Não basta eu saber só tocar um instrumento, não basta eu só saber, aleluia, cantar, aleluia, eu tenho que saber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos dar um norte. Então Josué agora ele tem que liderar aquele povo. Eu estava meditando esses dias que quando Josué, ele tinha que tomar uma decisão, meu presbítero, ele tinha que primeiro, aleluia, quando ele acordou, pegar a palavra de Deus. E eu meditando sobre isso, eu comecei a estudar sobre a meditação. O que é um dos motivos da meditação? É compreender a vontade de Deus. E outra parte que nós temos que aprender é aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Quando a irmã estava aqui, né, eu lembro que na minha igreja, na primeira igreja que eu congreguei, né, eu lembro que eu entrava na igreja, irmã, e eu logo ficava ali, falando assim, tomara que o pastor não me dá a oportunidade. Eu não sei se quando vocês caminharam também foram da mesma forma. E eu lembro que o pastor sempre falava comigo, meu irmão Rafael, Vaguinho, vem me ajudar a tocar o instrumento. Logo nesse começo eu tocava só o tantã, mas eu não conhecia capítulo, eu não conhecia versículo. E quando Deus tem uma chamada na minha vida e na tua vida, aleluia, a primeira coisa aonde eu e você tem que ter intimidade, aleluia, é na palavra de Deus. E foi aí que eu busquei, irmã, um dos meus primeiros versículos, versos da Bíblia, porque Salmos é versos. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E nós temos que aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Eu lembro que quando eu saía pela madrugada, eu acordava 4 horas da manhã e sempre me vinha esse versículo na cabeça, porque a gente sabe que o mundo está tão difícil. Então, quer dizer, quando eu li a palavra de Deus, isso me dava segurança. Então, quando a gente vai para Josué, ele tem a segurança, ele sabe que vai dar certo, porque o próprio Deus falou para ele, medita na minha palavra. E a gente sabe, irmão, que liderar, quem já lidera aqui, ou quem vai liderar, não é fácil, tanto na igreja quanto lá fora. Porque tem pessoas que têm o pensamento diferente de nós, pastora. Então a Bíblia vai dizer que Josué, ele medita na palavra de dia e de noite. Então quer dizer que quando a Bíblia vai nos dizer que Josué, ele chamava a congregação para explicar a palavra de Deus. Era como ele dizendo assim, ó, se nós formos por esse caminho, nós vamos ser bem-sucedidos. E quando a gente vai para a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 17, no verso 19, vai dizer assim, terá sempre essa cópia contigo, e deverá ler a todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras da lei e todos esses estatutos. Quantas das vezes Josué lia essa passagem? E quando a gente vai para a Bíblia, ele vai dizer ainda assim nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias, para que vá bem na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. E vai seguindo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás.
Então quer dizer, Josué, ele sempre quando ele está na guerra, na batalha, aleluia, ele fala isso para o seu povo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho dentro da congregação. Então quer dizer, nenhum daqueles irmãos, aleluia, não deve dar mau testemunho dentro da congregação. Dentro da congregação, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que eu e você não deve cobiçar o que o teu irmão tem. Aleluia. Muitas das vezes a gente acha, não, a grama do vizinho é mais bonita do que a minha. É como o irmão falou aqui, a gente tem que ser feliz com o que Deus já nos deu. Não dirás falso testemunho. Aleluia. E meditando nessa palavra, eu me lembrei logo daquele rei que quando viu a vinha, aleluia, se interessou pela vinha daquele homem. E a gente vai aprender dentro da palavra de Deus, aleluia, que Deus deu todo o mandamento. Então quer dizer, aquele pedaço de terra foi conquistado com sangue, aleluia. Quanto daquelas famílias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, aquele homem, ele preservava o que a sua geração tinha te dado. Aleluia. E estudando a Bíblia nesses dias, no livro de Josué, irmão, o que me chama a atenção é Acã. Quanto das vezes dentro da congregação, aleluia, Acã, ele ouviu Josué falando os mandamentos da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que nós sempre estamos ouvindo dentro da casa de Deus, aleluia, e nós não colocamos em prática aquilo que ouvimos dentro da palavra de Deus. Porque Acã, ele era para ser muito bem sucedido. Acã era para ver as outras conquistas que ele não pôde ver, mas a cobiça, a Bíblia vai dizer que ele cobiçou. E por causa dessa cobiça, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, quando vai à peleja, e o povo vai, irmã pastora, o povo vai à peleja com poucos. Porque a gente sabe, até com poucos, Deus dá vitória. Até com pouco, Deus dá a vitória, irmão. Então tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para ser bem sucedido. A Bíblia vai nos dizer que quando aqueles espias chegaram naquelas terras, a Bíblia vai dizer que todos tremiam, aleluia, pela notícia que ouvia sobre o Deus de Israel. Job cantarai. Então eles tremiam, aleluia. Só de ouvir dizer o povo de Israel está chegando até aqui. O povo de Israel vai tomar essa cidade, aleluia. Mas Acã, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Não era a palavra só de Josué. Não era um simples discurso de Josué que ele estava ouvindo. Era a palavra do Deus de Israel. Um Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que deu estatuto para o povo ser bem-sucedido. Mas a cobiça, irmão, a cobiça falou muito mais alto. Às vezes a gente deixa a cobiça falar mais alto do que a palavra de Deus em nossa vida. E olha o que vai dizer no livro de Josué.
capítulo 7, no verso 20 e o 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei e tomei os que estão escondidos na terra no meio da tenda, a prata por baixo. E olha o que ele vai dizer no verso 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quer dizer, ele tinha consciência do que ele tinha pecado. Ele sabia que ele não tinha que tocar. E a Bíblia vai dizer: e eu fiz assim, e eu fiz assim. Eu conjecturo aqui agora, Josué falando, meu pastor. Olha só, quando a gente chegar lá, não toque em nada, não pegue em nada, separa tudo para o nosso Deus de Israel. Porque se eu e você fazer assim, a gente vai ser bem-sucedido. A gente vai vencer a guerra. E ali é só o começo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Ele dava a instrução. Ele falava para o seu povo. Como Deus fez com que Moisés seria bem-sucedido, nós também seremos bem-sucedidos. E ser bem-sucedido não é ser cheio de dinheiro. Ser bem-sucedido é você ter a paz dentro da sua casa. Ser bem-sucedido é você ser exemplo aonde você coloca as plantas dos teus pés. Porque chegando lá, a pessoa fala: olha ali o homem de Deus, olha ali a mulher de Deus, aleluia. Melhor coisa que tem, irmão, para eu e você, aleluia, ser bem-sucedido, é a gente ouvir da boca do homem, da boca da mulher, que nós somos filhos de Deus. Porque a palavra mesmo de Deus vai dizer que aonde eu e você colocar a planta dos pés, o Senhor se faz presente. Irmão, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, eu via como se Deus ali vendo Acã, poxa, o que você ouviu da boca do meu servo, aleluia? Quanto das vezes o meu servo falou para você, Acã, sabe? Mas Acã não deu ouvido à palavra de Deus, aleluia. E quando a gente vai para a palavra, irmão, a gente é muito, aleluia, muito iluminado, meu irmão. Se eu tivesse conhecido a palavra de Deus nos meus 20 anos, aleluia, oh, aleluia, eu teria errado muito menos na minha vida. Mas às vezes, sabe, a gente quer ficar na nossa própria inteligência, às vezes a gente quer ficar na própria nossa sabedoria, aleluia. Quanto das vezes a gente vê a pessoa indo para a casa do Senhor, aleluia, e fala que ali não é o nosso lugar. Oh, aleluia. E a palavra de Deus nos dá muitas instruções, irmão. Eu lembro que certa vez, antes de conhecer a Deus, aleluia, eu fui questionar com Deus, aleluia, eu falei: Senhor, por que eu estou passando por isso, aleluia? No meu tempo de angústia, no meu tempo de aflição, mas a Bíblia vai dizer que eu vou colher aquilo que eu planto. E eu lembro que quando eu fui, Rafael, questionar com Deus, eu falei: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus, irmão, me trouxe à memória todas as minhas iniquidades. E eu só lembrava, irmão, aleluia, no Salmo 30, que sempre era ouvido na rádio.
que a sua ira dura só um momento, mas no teu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, aleluia, a gente é confortado, aleluia. A gente sabe que no nosso clamor, aleluia, Deus vai nos ouvir. A gente leu aqui na palavra de Deus, aleluia. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que tu não sabe, aleluia. Como é bom, aleluia, nos encher, aleluia, da palavra de Deus para resistir os dias maus. E só a palavra de Deus que vai nos fortalecer, aleluia. O mundo pode estar em caos, aleluia. Mas a palavra de Deus, aleluia, que nos fortalece. A Bíblia vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só, meu irmão, quantas palavras maravilhosas que Deus nos deu. Ainda que venha a vontade de pecar, ler essa palavra, lembra nessa palavra, aleluia, que eu e você não vai cair. Porque nós somos tentados. Mas a Bíblia diz que nós somos tentados por causa dos nossos próprios desejos. Então o que eu e você tem que fazer? Repreender esse desejo maligno. Era isso que Acã tinha que fazer. Repreender, ainda que vinha aquela vontade de pegar aquela capa, ainda que vinha aquela vontade de pegar aquele signo e falar: não, eu não vou fazer por causa do meu Deus, aleluia, que tirou meu povo do Egito. E é a palavra que nos fortalece. Oh, aleluia. A Bíblia vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembra de Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala que ele é a luz desse mundo, aleluia. E quem anda com ele jamais andará em trevas. Oh, aleluia. O que nós estamos fazendo com as mensagens pregadas nos cultos e nos estudos bíblicos, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê, às vezes, tantas notícias que A caiu, que B caiu, aleluia. Porque não se afirma na palavra de Deus, porque não medita na palavra de Deus, porque não quer andar em espírito. A Bíblia vai nos dizer para nós não satisfazer a vontade da nossa carne. A Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o espírito. Oh, aleluia. E às vezes, irmão, as pessoas têm dificuldade no não de Deus. O não de Deus não é rejeição, é limite que protege o teu futuro. O não de Deus, ele protege o nosso futuro, pastor. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir o não de Deus. Oh, aleluia. Aceite o não de Deus hoje, amanhã agradecerá pela preservação. Aceita. Tá difícil, mas aceita. É melhor ficar com o sim de Deus, aleluia. Lembra lá no Éden, quando distorceram, aleluia, Deus falou: não toca, Adão. Não toca nesse fruto. Mas Satanás veio, aleluia,
e distorceu. É isso mesmo que Deus disse? Às vezes o inimigo coloca dúvida em nossa vida. Mas eu prefiro ficar, aleluia, com o não de Deus. Sabe por quê? Porque o não de Deus preserva a minha vida e preserva a tua vida. Se Acã tivesse, aleluia, dado atenção, aleluia, pelos estatutos de Deus, pela palavra de Deus, aleluia, Acã, ele tinha, aleluia, ido mais adiante. Acã, ele teria visto, meu amigo Rafael, as vitórias, grandes vitórias, aleluia, que Josué conquistou. Mas sabe por que Josué conquistou? Não foi na sua própria força, foi na força de Deus. Aleluia. Foi na força de Deus. Não é na nossa força, aleluia, porque eu e você não tem capacidade de parar a água do Jordão. Eu e você, a gente não tem capacidade de abrir o Mar Vermelho. Eu e você não tem capacidade de derrubar a muralha de Jericó. Oh, aleluia. Mas o Todo-Poderoso tem, aleluia. O general de guerra tem, aleluia. E eu e você, aleluia, quando eu e você obedece a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que eu e você seremos bem-sucedidos. Oh, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Irmão, e não tem melhor ensinador, não tem melhor mestre, aleluia. Eu lembro que eu li um livro, Os Mestres dos Mestres, falando sobre Jesus. A minha maior inspiração, aleluia, em obediência é Jesus. Porque Jesus mesmo, aleluia, a Bíblia vai dizer que ali Jesus em Getsêmani, aleluia, ele ora ao Pai, mas ele fala, Pai, que seja a tua vontade e não a minha. João 14, verso 2, olha o que Jesus vai dizer. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ô, irmão, o grandão da Galileia, o Espírito Santo fazendo morada em mim e em você, Rafael, aleluia. Isso não é só exclusividade nossa, aleluia. Sabe por quê? Deus também quer fazer morada daqueles que estão lá fora, aleluia. Mas basta renunciar, aleluia, os seus prazeres e as suas vontades. Oh, aleluia, esse Deus, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus morreu por mim e por você. A Bíblia vai dizer que Deus entregou o teu filho no madeiro, aleluia, por causa dos nossos pecados. Aleluia. E olhem que em João 8:31 vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Sabe por quê? Nós devemos permanecer. É você que deve fazer isso, permanecer. Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e me segue. É todos os dias. É você se quiser, ele fala, é você se quiser, aleluia. E a gente vê em um tempo, irmão, que as pessoas têm rejeitado Jesus. Quantas pessoas, quando o irmão falou aqui do rapaz que um dia congregou nessa casa, aleluia. Um dia teve nessa casa, aleluia.
Mas é necessário, aleluia, a gente permanecer na palavra de Deus. Acã, por não obedecer à palavra de Deus, ele não só jogou a vida dele, mas jogou a dos seus também. E Josué, para fechar aqui, Josué falou, ó, se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês adoram outros deuses. Mas eu e minha casa, aleluia, ele falou, sabe, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Josué, ele entendeu, aleluia, que todo o sucesso dele, que todo o livramento dele, aleluia, não veio da sua habilidade com espada, não veio com as estratégias que ele tinha, aleluia, ele entendeu que a palavra de Deus, aleluia, que foi o sucesso da sua vida. Ele falou, se vocês quiserem servir a outros deuses, aleluia, Deus que não fala, Deus que não tem poder para nada, aleluia. Agora eu sirvo a esse Deus, aleluia, que nos deu vitória. É esse Deus que nos dá vitória. Mas para isso, igreja, aleluia, eu e você, aleluia, devemos meditar na palavra de Deus. É todos os dias. E hoje há uma facilidade, aleluia, porque tem aplicativo da Bíblia que te manda mensagem, aleluia, para eu e você meditar na palavra de Deus. Outrora os antigos não tinham, aleluia, mas eles andavam, né, pastor, com a Bíblia dentro da sua mochila, aleluia, porque eles sabiam, aleluia, que ali, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, ainda que o leão se levanta, ainda que o gigante se levanta, ainda que Golias se levanta, ele sabe que o Deus de Israel dá a vitória. E assim, igreja, eu deixo essa mensagem para mim e para você, aleluia, à noite desse dia. Que nós devemos estar firmes e constantes, assim como Paulo diz, sempre abundante na obra do Senhor, aleluia, porque sabendo que no Senhor esse trabalho aqui não é em vão, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus